O milagre que mudou a vida de Patrícia, quando a fé venceu o impossível. Patrícia tinha apenas 23 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua família: Síndrome de Smith-Magenis, uma condição genética rara que afetava seu desenvolvimento, causava crises de agressividade, distúrbios do sono e uma série de limitações físicas e cognitivas. Os médicos foram claros: não havia cura. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé, mas abalada pela notícia, ouviu do neurologista que Patrícia dificilmente teria uma vida normal. Ela vai depender de remédios fortes pelo resto da vida, disseram. E mesmo assim, as crises vão continuar. As noites em casa viraram um pesadelo. Patrícia acordava gritando, quebrava objetos, às vezes até se machucava. Dona Maria, já viúva e com mais 2 filhos pequenos para criar, não sabia mais o que fazer. Os remédios aliviavam por um tempo, mas os efeitos colaterais eram terríveis: sonolência excessiva, falta de apetite, depressão. Meu Deus, até quando? Chorava Dona Maria, segurando a filha nos braços enquanto ela se debatia em mais uma crise. Foi então que uma vizinha, Sister Joana, membro fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, chegou até ela com um convite que mudaria tudo: Maria, leve sua filha para a igreja. Lá, Deus opera milagres. Eu já vi coisas que nem os médicos explicam. Dona Maria, que sempre teve uma fé simples, mas nunca havia frequentado uma igreja evangélica, hesitou. Mas e os remédios? Os médicos? Sister Joana olhou nos seus olhos e disse: a medicina faz a parte dela, mas Deus faz o impossível. O primeiro passo na fé. No domingo seguinte, Dona Maria levou Patrícia à Igreja Universal. Era uma tarde quente em São Paulo, e o templo estava lotado. Ao entrar, Patrícia, que normalmente se agitava em lugares cheios, surpreendeu a todos, ficou quieta, olhando para o altar como se algo a atraísse. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a fé que move montanhas. Deus não muda a situação, Ele muda a gente por dentro para a gente mudar a situação, declarou. Dona Maria chorou durante todo o culto. Quando chegou o momento das orações, ela levou Patrícia até a frente. O pastor impôs as mãos sobre a cabeça da jovem, ungia-a com óleo e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição genética, toda limitação, todo espírito de doença. O sangue de Jesus purifica o DNA de Patrícia agora. A jovem, que antes mal conseguia ficar parada, permaneceu imóvel, como se uma paz sobrenatural a envolvesse. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Patrícia dormiu sem crises. Dona Maria não acreditou. Será que foi coincidência? Pensou. Mas no domingo seguinte, voltaram. E dessa vez, o pastor chamou Patrícia para dar um testemunho. Com voz trêmula, ela conseguiu dizer: eu sinto algo diferente dentro de mim. A corrente de oração e a fogueira santa. Os pastores orientaram Dona Maria a participar da corrente de oração todas as terças e sextas. Não falte, irmã. A fé sem obras é morta. Você tem que persistir, disse o bispo durante uma campanha de libertação. Dona Maria, mesmo cansada após longos dias de trabalho como doméstica, não faltou a nenhuma. Levava Patrícia consigo, e aos poucos, a jovem começou a participar também. Em uma fogueira santa, um culto de libertação onde os demônios são expostos e expulsos em nome de Jesus, Patrícia teve uma crise no meio da igreja. Mas dessa vez, não foi como as outras. Enquanto se contorcia, o pastor gritou: esse espírito de doença sai agora em nome de Jesus. De repente, Patrícia parou. Abriu os olhos, olhou ao redor confusa e disse: eu não quero mais isso. Eu quero ser livre. A partir daquele dia, as crises diminuíram. Os médicos, surpresos, reduziram a dosagem dos remédios. Isso não faz sentido, disse o neurologista. Mas se está funcionando, continuem. Dona Maria sorriu e respondeu: não é a medicina, doutor. É Deus. O milagre no altar. 6 meses depois, durante a campanha da fé, Patrícia subiu ao altar para dar seu testemunho. Dessa vez, não foi com palavras entrecortadas, mas com uma clareza que deixou todos emocionados. Eu vim aqui hoje para dizer que Jesus me curou. Os médicos disseram que eu nunca teria uma vida normal, que minha doença não tinha cura. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Hoje, eu não tomo mais remédios controlados.
Eu durmo em paz. Eu consigo trabalhar, ajudar minha mãe, louvar a Deus sem crises. Eu sou uma nova criatura. O templo explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam. O pastor, com lágrimas nos olhos, abençoou-a. Esse milagre não é só para Patrícia. É para todos que estão aqui hoje. Deus quer te libertar, quer te curar, quer te abençoar. Mas você tem que crer e persistir. Dona Maria, ao lado da filha, ergueu as mãos e agradeceu: Senhor, o Senhor me deu minha filha de volta. Não só curada, mas transformada. A lição que ficou. Hoje, Patrícia é uma das líderes do grupo de jovens na Igreja Universal. Ela trabalha como recepcionista, canta no coral e ajuda outras famílias que chegam com filhos doentes. Sempre que dá seu testemunho, ela repete a mesma frase: Deus não muda as circunstâncias se a gente não mudar primeiro. Eu tive que crer, mesmo quando não via resultado. Tive que persistir, mesmo quando o cansaço batia. Mas Deus foi fiel. Dona Maria, que antes vivia endividada com remédios e consultas, hoje é dizimista fiel e testemunha como a prosperidade chegou à sua casa. Quando a gente honra a Deus, Ele abre as janelas dos céus. Minha filha está curada, meus outros filhos estudam em boas escolas, e eu tenho meu próprio negócio. Tudo começou quando eu decidi confiar em Deus de verdade. Patrícia sorria ao lembrar daquela primeira vez na igreja. Muitas pessoas desistem porque não veem o milagre logo. Mas a fé não é ver para crer. É crer para ver. E quando a gente para de olhar para o problema e começa a olhar para Jesus, tudo muda. Na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres como o de Patrícia não são exceção. São a prova viva de que, quando a fé é colocada em prática, quando a pessoa se entrega de verdade, quando persiste na oração, na corrente, nas campanhas, nos dízimos e ofertas, Deus age de maneira sobrenatural. Porque Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E para quem crê, tudo é possível. No mesmo dia em que Patrícia dava seu testemunho, uma jovem chamada Ana Clara entrou pela primeira vez na Universal. Ela vinha arrastando uma dor profunda há anos. Aos 22 anos, já tinha sido traída, abandonada e humilhada tantas vezes que não acreditava mais em amor, muito menos em felicidade. Carregava no rosto uma expressão de quem já tinha desistido de tudo. Mas algo a trouxe até ali, talvez um folheto que recebeu na rua, talvez um sonho estranho que teve na noite anterior, ou quem sabe apenas o desespero de não ter mais para onde ir. Ela se sentou no fundo do templo, com os braços cruzados, como se quisesse se proteger do mundo. Enquanto o pastor falava sobre a restauração que Deus faz na vida de quem se entrega a Ele, Ana Clara sentia o coração bater forte. Deus não desistiu de você, disse o pastor, olhando diretamente para ela, como se soubesse de toda a sua dor. Ele está aqui hoje para te dar uma nova história. Ana Clara tentou segurar as lágrimas, mas não conseguiu. Quando o pastor fez o chamado para a oração, ela hesitou. E se não adiantar nada, pensou. Mas então se lembrou de todas as noites em que chorou sozinha, de todas as vezes que tentou resolver as coisas sozinha e só afundou mais. Dessa vez, ela iria tentar diferente. Com as pernas trêmulas, levantou-se e foi até a frente. As mãos do pastor se apoiaram em sua cabeça enquanto ele orava com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de rejeição, de traição, de solidão. Eu declaro que esta filha é livre, que ela vai conhecer o amor verdadeiro, o amor que vem de Deus. Ana Clara sentiu algo estranho, como se um peso imenso fosse tirado de suas costas. E então, pela primeira vez em anos, ela chorou não de dor, mas de alívio. Nos dias seguintes, Ana Clara começou a frequentar as reuniões. Não foi fácil. As memórias ruins ainda vinham, as inseguranças ainda falavam alto. Mas ela aprendeu algo precioso: a batalha não era dela, era de Deus. Toda vez que o desânimo queria voltar, ela corria para a igreja. Participava das correntes de libertação, entregava suas ofertas com fé, mesmo quando o dinheiro era pouco. E, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Um dia, no trabalho, um colega que ela mal conhecia lhe fez um elogio sincero. Depois, uma amiga da igreja a convidou para um almoço em família. Pequenos gestos, mas que para Ana Clara eram sinais de que Deus estava reconstruindo sua vida. Até que, certo domingo, ela conheceu Daniel. Não foi amor à primeira vista, foi algo mais profundo.
Ele era um homem de fé, tranquilo, que a tratava com um respeito que ela nunca havia conhecido. Não havia pressa, não havia jogos. Só paz. Hoje, Ana Clara está noiva. Mas o maior milagre não foi o noivado, foi a transformação dentro dela. Eu não sou mais aquela mulher amargurada, cheia de medo, ela diz, segurando a mão de Daniel. Deus me deu uma nova mente, um novo coração. Ele me mostrou que eu sou valiosa, que mereço coisas boas. E tudo começou quando eu decidi parar de correr de Deus e correr para Ele. Na Universal, histórias como a de Patrícia e Ana Clara se multiplicam. Não são coincidências, são respostas. Porque Deus não muda, Ele ainda opera milagres. Ainda restaura famílias, ainda cura feridas, ainda abre portas onde só havia paredes. O segredo? Não desistir. Persistir na fé, mesmo quando tudo parece impossível. Porque quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele faz o que nenhum homem pode fazer, transforma o impossível em testemunho. E a melhor parte? Essa história não acabou. Todos os dias, alguém novo entra na igreja com o coração partido e sai com uma promessa de Deus nas mãos. Todos os dias, o sobrenatural se torna real para quem crê. Porque na Universal, não se fala de Deus vive-se Ele. E para quem se entrega de verdade, o milagre é apenas o começo. No mesmo domingo em que Patrícia e Ana Clara derramaram lágrimas de gratidão no altar, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal com as mãos trêmulas e o rosto marcado pelo cansaço. Ela carregava uma foto amassada no bolso, a imagem do filho, Lucas, de 19 anos, que há 3 meses tinha desaparecido após uma discussão em casa. A polícia não encontrava pistas, os vizinhos já não falavam mais no assunto, e o marido, destruído pela culpa, tinha se afundado no álcool. Marisa não sabia mais nem como rezar, só sabia que, se Deus existia, aquela era sua última chance. Ela se sentou no fundo do templo, com medo de ser notada, mas quando o bispo começou a falar sobre o Deus que devolve o que foi perdido, algo dentro dela estremeceu. Não era coincidência. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas só para ela. Quando o apelo foi feito, Marisa se levantou com as pernas fraquejando e foi até a frente. Não tinha forças nem para chorar, só conseguia balbuciar: Senhor, se o Senhor existe, me mostra onde está meu filho. Eu não aguento mais. O obreiro que a atendeu não fez perguntas demoradas. Só colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que Marisa nunca tinha visto. Em nome de Jesus, todo espírito de morte e desaparecimento é quebrado agora. O Senhor vai te mostrar o caminho, e seu filho voltará para casa. Ela saiu da igreja naquela noite com uma estranha paz no peito, como se algo já tivesse começado a mudar mesmo sem nenhuma prova. 2 dias depois, Marisa acordou com um sonho tão vivo que parecia real. Via Lucas em um galpão abandonado perto da rodoviária, com as mãos amarradas. No sonho, ele olhava para ela e dizia: Mãe, eu tô aqui. Ela ligou para a polícia mais uma vez, mas desta vez insistiu para que verificassem aquele endereço. Os policiais, já cansados do caso, foram por obrigação. 1 hora depois, o telefone de Marisa tocou. Era um delegado, com a voz embargada: Dona Marisa, nós encontramos seu filho. Ele tá vivo. Fraco, mas vivo. Lucas tinha sido vítima de um sequestro relâmpago por uma quadrilha que o mantinha preso para obrigá-lo a trabalhar como mula do tráfico. Quando os policiais chegaram, ele estava quase desmaiando de fome, mas o primeiro nome que balbuciou foi: Mãe. Marisa não perguntou como, não questionou a lógica. Ela só soube de uma coisa: aquele sonho não era sonho, era Deus falando. E a oração na Universal não tinha sido em vão. Hoje, Lucas está em casa, em recuperação, e o marido de Marisa largou a bebida depois de também buscar a igreja. Ela conta que, no domingo seguinte ao resgate, voltou à Universal com o filho ao seu lado. Quando o bispo viu os dois, parou o culto e perguntou: Quem aqui acredita que Deus faz milagres? A igreja inteira explodiu em glórias, e Marisa, com Lucas abraçado a ela, chorava sem parar, repetindo: Isso aqui não é religião, não. Isso aqui é Deus vivo. E assim vai. Enquanto o milagre ainda está sendo celebrado, outro já está começando. Porque na Universal, as histórias não são contadas, elas são vividas. E para quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, até o impossível se curva. Afinal, quando Deus entra na história, nada fica igual. E o melhor,
ele nunca para de escrever finais felizes para quem confia nele. Naquela mesma semana, enquanto Marisa ainda se recuperava da emoção de ter o filho de volta, uma mulher chamada Ana Clara entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Ela vinha de uma sequência de derrotas que parecia não ter fim. O marido a tinha abandonado, levando até as economias que ela juntara com tanto sacrifício. O filho mais velho, de 17 anos, estava envolvido com drogas e já tinha sido preso 2 vezes e, para completar, o médico acabará de confirmar o que ela já desconfiava há meses: um nódulo no seio, suspeito de ser maligno. Ana Clara sentou-se no fundo do templo, com as mãos trêmulas apertando a bolsa como se fosse sua última tábua de salvação. Não chorava mais. Já não tinha lágrimas. Só uma dor surda no peito, como se o coração tivesse virado pedra. Enquanto o coro cantava "Deus é fiel, ele não falha", ela olhava para o chão, pensando: fiel para quem? Porque para mim, ele só virou as costas. Mas então, o bispo começou a pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, que, depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Ela não desistiu no 10º ano. Não desistiu no 11º. Ela persistiu até o milagre. A voz do bispo ecoava pelo templo. Ana Clara sentiu algo mexer dentro dela. Não era esperança, ainda não. Era raiva. Raiva de Deus, raiva da vida, raiva de si mesma por estar ali, como se fosse a última cartada de uma jogada perdida. Quando o bispo fez o apelo para quem precisava de um milagre, ela permaneceu sentada. Mas uma irmã da igreja, uma senhora de cabelos brancos e sorriso tranquilo, aproximou-se e segurou sua mão. Filha, vem. Jesus está te chamando. Ana Clara queria recuar, mas algo naqueles olhos cheios de paz a fez levantar. Tremendo, ela subiu ao altar. O bispo orou por ela com uma autoridade que Ana Clara nunca tinha visto. Não eram palavras bonitas, eram ordens. Em nome de Jesus, eu determino que essa doença saia agora. Que as cadeias do filho dessa mulher sejam quebradas. Que o marido que a abandonou sinta o peso da convicção e volte arrependido. Ana Clara sentiu um calor estranho percorrer seu corpo, como se algo estivesse saindo dela. E então, sem entender como, começou a chorar. Não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, como se uma pressão imensa tivesse sido tirada de seus ombros. Naquela noite, ela sonhou com uma luz branca envolvendo seu peito. Quando acordou, a primeira coisa que fez foi apalpar o seio. O nódulo havia sumido. Desaparecido. Ela correu para o espelho, tirou a blusa, apalpou de novo. Nada. Só a pele lisa, como se nunca tivesse existido aquele caroço duro que a aterrorizava. Mas Deus não parou por aí. 3 dias depois, o telefone tocou. Era o filho, ligando do centro de recuperação onde tinha sido internado à força pela justiça. A voz dele estava diferente e quebrada, mas limpa. Mãe, eu tive um sonho. Um homem de túnica branca me segurou e disse: chega. Eu acordei suando, mas com uma paz que eu nunca senti. Eu quero sair daqui. Quero mudar. Ana Clara caiu de joelhos. Não era possível. Mas era. E então, 2 semanas depois, enquanto ela saía do culto de gratidão que fez pela cura, viu uma figura conhecida parado na porta da igreja. Era o marido. Magro, com olheiras, mas ali. Ele não disse nada a princípio. Só olhou para ela com os olhos cheios d'água e murmurou: eu não aguento mais viver assim. Me perdoa. Ana Clara não sabe explicar como, mas naquela hora, não sentiu ódio. Sentiu pena. E algo mais, uma certeza de que aquela não era uma coincidência. Era Deus reconstruindo o que o diabo tinha roubado. Hoje, 1 ano depois, Ana Clara está no altar da Universal toda quarta-feira, contando seu testemunho para quem chega desanimado. O nódulo nunca voltou. O filho está limpo, trabalha numa oficina mecânica e até canta no grupo de louvor da igreja. O marido voltou para casa, e embora a reconciliação não tenha sido fácil, eles estão reconstruindo o casamento com a ajuda da palavra. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, ela diz, segurando a Bíblia com as 2 mãos. Mas Ele só estava preparando o meu milagre. Porque na Universal, a gente aprende uma coisa: Deus não muda as coisas para a gente. Ele muda a gente para as coisas mudarem.
E enquanto ela fala, lá no fundo do templo, uma moça com os olhos inchados de chorar escuta cada palavra. Ela acabou de perder o emprego, o namorado a traiu, e o médico acabou de dar um diagnóstico que parece uma sentença. Mas algo na voz de Ana Clara a faz levantar a cabeça. Talvez, só talvez, ainda haja esperança. Porque na Universal, os milagres não são lendas. São a rotina de um Deus que não sabe fazer coisa pequena. O milagre que começou com um suspiro. A moça no fundo do templo, Letícia era seu nome, sentia o peso do mundo nos ombros. Mas quando Ana Clara terminou de falar, algo dentro dela se mexeu. Não foi um raio de luz, nem uma voz do céu. Foi apenas uma certeza quietinha: se Deus fez por ela, pode fazer por mim. Naquela noite, Letícia voltou à Universal. Não com lágrimas de derrota, mas com uma fé teimosa. Orou como nunca, entregou cada ferida nas mãos de Deus e começou a frequentar as reuniões de terça-feita. Não foi fácil. As contas apertavam, o coração doía, e o diagnóstico ainda assustava. Mas ela persistiu. 3 meses depois, o médico a chamou com um sorriso estranho: seus exames estão normais. Não há mais vestígios da doença. Uma semana após, o ex-namorado, arrependido, apareceu no templo, não para reconquistá-la, mas para pedir perdão. Vi você mudar, e isso me fez enxergar minhas falhas, ele disse. Ela o perdoou, mas não voltou atrás. Porque Deus já tinha algo melhor, um novo emprego, em uma empresa onde valorizavam sua história de superação. No dia em que Letícia deu seu testemunho, Ana Clara estava lá, sorrindo. Não era coincidência. Era a mão de Deus costurando histórias, provando que milagres não são acasos, são respostas para quem não desiste. Reflexão final. Deus não tira as pedras do caminho, mas nos ensina a pisar nelas para chegar mais alto. O milagre de Ana Clara e Letícia não foi a cura ou a reconciliação, foi a transformação delas mesmas. Porque quando a gente muda por dentro, o mundo lá fora não tem escolha, tem que se render à nossa fé. Lição de vida. A vitória não vem para quem espera passivo, mas para quem ora, age e confia, mesmo quando tudo diz que é impossível. Na Universal, os milagres não são contados, são vividos. E o seu pode estar apenas a uma decisão de distância.